No seu treino, eu quero que você crie tópicos e subtópicos do que você vai falar. E agora que vem o pulo do gato. Como é que você vai lembrar disso tudo? Crie uma frase de segurança. E nessa frase de segurança, coloque palavras-chave que vão direcionar você para um lado, para outro ou para o que você tem que falar depois. Exemplo. Vamos para um exemplo meu, que aí a gente entende melhor. Ano passado eu fui convidado para uma faculdade aqui para fazer uma aula com os meninos, fazer uma palestra sobre a reforma da Previdência, a reforma previdenciária. E eu teria 45 minutos para falar. E eu fiz exatamente isso. Eu criei uma frase, dentro dessa frase eu coloquei palavras-chave que iam me lembrar sobre o que é que eu queria falar. Qual era a minha frase? A minha frase era o seguinte: é importante entender todos os pontos políticos da reforma da Previdência para o avanço do Brasil. E onde é que estão os pontos chaves da minha frase e como foi que ela funcionou? Primeira palavra-chave é importante. Então, eu comecei falando por que a reforma da Previdência era importante. E depois eu falo sobre o quê? Tá, vamos lá para a frase. É importante entender. Entender. Eu preciso falar de quê agora? Do conceito. O que é a reforma da Previdência de fato? Então aí eu trouxe um conceito, ó, entender. É importante, palavra-chave 1, entender, palavra-chave 2. É importante entender todos os pontos. Olha, ponto vai ser minha terceira palavra-chave. O que foi que eu falei? O que é que eu falo agora? Agora eu falo sobre os principais pontos da reforma da Previdência. Então, é importante entender todos os pontos políticos. Agora eu falei sobre o que é que a esquerda fala, o que é que a direita fala. Esse é contra a reforma da Previdência porque defende esses e esses pontos. Aquele é a favor da reforma da Previdência porque defende aquele ponto. E agora, sobre o que eu vou falar? Vamos voltar para a nossa palavra-chave. É importante entender todos os pontos políticos da reforma da Previdência para o avanço do Brasil. Avanço do Brasil era a minha última palavra-chave. E sobre o que eu ia falar agora? Agora eu ia falar sobre o que é que vai acontecer se a reforma da Previdência não passar. O que é que vai acontecer se a reforma da Previdência passar? Sobre o avanço do Brasil. E por que eu terminei o meu discurso com esses questionamentos? Porque eu iria exatamente abrir para debates.